Então, bom dia, pessoal. Estamos começando mais um encontro aqui do Coletivo Praxis. Nesse encontro, a gente vai discutir a primeira parte do livro Miséria da Filosofia, de Karl Marx, né? Uma resposta à filosofia da miséria do senhor Proudhon. Sou o Renato Regis e estou fazendo aqui uma pequena abertura inicial do encontro. Primeiro, a gente tem que entender o contexto histórico que essa obra foi escrita, né? A gente está na década de 1840, em que você tem ali revoluções liberais ainda que estão em pleno curso, né? E resíduos de estruturas conservadoras, né, provenientes, né, ali do Congresso de Viena, que foi um evento histórico que teve mais ou menos em 1815, cujo grande objetivo era estabelecer uma aliança entre várias nações das monarquias, né, para que aquilo que aconteceu na França, na Revolução Francesa, não voltasse a acontecer, ou seja, para dar um freio nas ambições da burguesia. Lembrando que a burguesia já tinha assumido, vamos dizer assim, o poder na Inglaterra com a Revolução Gloriosa, né? E a burguesia que já era detentora de grandes fábricas, grandes manufaturas, e essa questão fez o poder econômico deslocar, né, das classes aristocratas, donas de terra, para a burguesia, que por sua vez, né, vai querer assumir também o poder político. E esse movimento, mais do que nunca, deixa claro que é a dinâmica econômica que vai determinar as consequências políticas, e não o contrário. Uma crítica que o Marx vai fazer contra o próprio Proudhon na questão da moeda no final dessa primeira parte. E aí você tinha também a Primavera dos Povos, né, que foi um movimento que teve ápice ali em 1848, onde vários povos, né, europeus de etnias diferentes que estavam assim submetidas a grandes impérios, como os povos iugoslavos, né, os croatas, os bósnios, os poloneses, os tchecos, se revoltaram contra esses grandes impérios europeus, querendo não só autonomia política, jurídica, como também fundar seus próprios estados nacionais. E o comunismo ele critica isso, o próprio Marx, porque a causa do comunismo, assim como do anarquismo, ela é universal. Ela não está restrita a nações, a culto, a patriotismo. Tanto é que um dos símbolos do comunismo é a estrela, né, que está em cima da foice do martelo, porque a estrela é algo que é visto em qualquer lugar do mundo, ou seja, algo universal. Já o martelo e a foice é a união dos trabalhadores do campo e da cidade. Então, você tem essas revoluções nacionalistas, né, que tentam fundar novos estados nacionais. Outra questão também é a organização dos povos trabalhadores. Então a gente vai ver muitos movimentos trabalhadores, como os ludistas, o cartista e as trade unions. Esses movimentos vão surgir a partir de 1810, 1820, essencialmente na Inglaterra, onde o desenvolvimento econômico do capitalismo ele era mais avançado. Então, os trabalhadores sentiram na pele primeiro esses movimentos. Você tem os ludistas, que são os destruidores de máquinas, os cartistas, que chamado assim porque fizeram as cartas de reivindicações, e as trade unions, que são as primeiras associações e primeiros sindicatos. E aí você tem também, né, o proletariado elevado, né, a constituir, né, a sua filosofia de vida, né. Essa consequência maléfica da Revolução Industrial, ou seja, a exploração do operariado, leva muita gente a começar a pensar numa doutrina que sirva a essa classe. Então você tem tanto o comunismo como o anarquismo. E também, em certa medida, o socialismo utópico, né, que vai ser criticado por Marx, na pessoa de Owen, Saint-Simon e Fourier. Passando um pouquinho sobre Proudhon, tá? Proudhon nasce em Besançon, 1809, é uma região francesa perto da divisa com a Suíça, é terra do meu herói favorito de Balzac, o Lucien Chardon, Lucien de Rubempré, do livro chamado As Ilusões Perdidas, que é excepcional. E é engraçado que o Proudhon fala que o negócio dele é filosofia política, né? Que literatura é coisa para mocinha.
É muito interessante essa fala do Proudhon. Proudhon, ele era artesão, autodidata, de origem camponesa. Foi a primeira pessoa a usar a palavra anarquia em sentido não pejorativo. É, e ele acreditava que a abolição da exploração do homem pelo homem só via com a abolição do governo. Então ele falava, depois começou a amadurecer mais e acreditar na emancipação dos trabalhadores por meios econômicos, não políticos, ou seja, não passa a defender não a revolução, mas a associação produtiva, que vai preconizar com o nome de mutualismo, né? É uma associação de produtores que trocam os produtos do seu trabalho. E é isso que vai versar toda a primeira parte da crítica que Marx faz sobre ele. Então é rapidão aqui. E Proudhon e Marx, né? Esse livro, né, é o primeiro livro solo de Marx, né? Porque a Sagrada Família, ou a crítica da crítica crítica contra Bruno Bauer, ele fez, tem uma pequena participação do Engels, mas ele colocou como sendo ele do Engels. A ideologia alemã ela até também precede isso, né? Mas também não é só do Marx, a ideologia alemã. Segundo a crítica do José Paulo Neto, esse livro está embasado na ideologia, no livro A Ideologia Alemã do Marx. O Marx vai caracterizar, o próprio José Paulo Neto também, que existe o Proudhon revolucionário de 1836 a 1843, cuja obra principal que é a Propriedade, e tem outras obras também do Proudhon nesse período. Em 44, Marx foi para Paris e travou conhecimento de Proudhon. Proudhon que ele já tinha defendido, por exemplo, na Sagrada Família. E aí o Marx depois ele é expulso de Paris, né, e vai para Bruxelas, né? E continua conversando. Em 46 ele manda uma carta para o Proudhon, convidando o Proudhon para colaborar intelectualmente com as associações que eles estão montando e apresentando também uma proposta para o Proudhon para quando a ação revolucionária estiver pronta. Né? O Proudhon rejeita essa última proposta e diz que a intenção dele é destruir a propriedade a fogo lento. E informa para o Marx está escrevendo um livro, que na verdade é a Filosofia da Miséria. E pede a crítica do Marx, né? Então, assim, Proudhon mesmo que pediu a crítica do Marx. Essa filosofia da miséria vai marcar a passagem do Proudhon em definitivo ao reformismo utópico, ao passo que o Marx passava de democrata radical ao comunismo. Né? Então a gente tem, nesse momento, 46 para 47, a gente tem o quê? O Marx se radicalizando e o Proudhon, vamos dizer assim, indo mais para o campo das reformas. Dois caminhos estritamente opostos. O Marx critica bastante assim, Proudhon, o modo como Proudhon se apropria da teoria valor de Ricardo. Inclusive faz uma ironia nesse primeiro capítulo, quando ele fala uma descoberta científica, a questão do valor constituído, o valor sintético, não é descoberta coisa nenhuma, porque na verdade é a teoria do valor de Ricardo que foi posta no século XIX, no início, e da dialética de Hegel. O Marx diz que quem ensinou o Proudhon sobre a dialética de Hegel era um alemão lá que tinha infelicidade de não saber nada do que estava ensinando. Então, o Proudhon não assimilou a dialética de Hegel. No Manifesto do Partido Comunista, o Marx coloca ele como socialista conservador burguês. Em 48, o Proudhon é eleito deputado, né, ganha do Thiers, que é um grande político francês. E no Capital, o Marx, né, Capital que é de 60 e alguma coisa, o Marx volta a falar de Proudhon, coloca ele como ingênuo, falta originalidade, inversão, falta originalidade. E critica também a inversão que Proudhon faz, né, onde coloca as categorias econômicas, né, que são expressão teórica de relações de produção, passa a ser vistos, né, como ideias eternas. Justamente esse idealismo de enxergar as categorias como sendo algo derivado do próprio raciocínio, de uma exposição qualquer, sendo que não enxergar ela como decorrente da estrutura social de produção. Quando o Proudhon morre,
60 e alguma coisa, 64, o Marx é solicitado para ele fazer um texto, né, em despedida sobre Proudhon, né. Ele, assim, fala, olha, talvez eu não seja a melhor pessoa para escrever, né, mas ele escreve. E aí ele vai reafirmar todas essas críticas que ele fez na obra de Proudhon. E finalizando aqui mesmo, era basicamente essa apresentação, eu acho assim que Marx pegou até um pouco leve com Proudhon pelos deslizes que ele cometeu na obra. Tempos atrás a gente viu o filme O Jovem Marx, e tinha um rapaz lá que viu o filme, depois teve o debate, e esse rapaz acho que era meio liberal, e ele critica a forma como Marx trata Proudhon, não só no filme, como nas críticas. E falando que o Marx era muito arrogante. De fato, Marx era um pouco arrogante, assim, uma vez sarcástico, muito irônico, mas o Marx não é arrogante, nem sarcástico, nem irônico com camaradas tipo o Hegel ou o próprio Ricardo, ao contrário, ele respeita bastante. O Marx ele ataca mais essas obras que no entendimento dele mais confundem do que esclarecem sobre os problemas da sociedade. Então, quanto a Proudhon, ele foi bem sarcástico e irônico, assim como ele vai ser também na Sagrada Família contra os irmãos Bauer. Então, o livro, né, a parte 1 do livro começa justamente com a ironia do Marx, uma descoberta científica. Primeira parte, o valor de uso e o valor de troca, ele vai tentar mostrar a confusão de Proudhon. A segunda parte, justamente a parte do valor constituído, o valor sintético, né, baseado na teoria do valor do Ricardo. E no finalzinho ali, aplicações da lei de proporcionalidade, ou seja, a proporção do trabalho na troca que Proudhon defendia. Então, é isso. Então, a abertura aí está feita. E aí a gente segue aí os debates. Só terminar aqui. Ok, então. Então, é minha vez, né? Meu momento. Eu tive essa impressão também, assim, que o Marx foi um pouco duro, Renato, né? Nas suas críticas, né? Talvez por desconhecer outras obras, etc, né? Mas bastante irônico, né? E de fato, alguns outros autores, assim, que a gente vê ele mencionar no Capital, que são obras que eu já tive a oportunidade de iniciar a leitura, né? Fazer uma primeira leitura. Essa ironia, esse tom irônico de crítica mais persuasiva não aparece com tanta frequência. Mas o que me chama a atenção é que, como você disse aí, Renato, de forma bastante didática, né? Esse momento social, político, econômico, cultural, né, de década de 40 na Europa, né? A quantidade de transformações que a sociedade vai experimentar ali naquele momento, né? O romantismo na arte, né, que vai aparecer aí nesse momento, né, próximo a isso, ele surge com uma proposta, assim, também, é, é, de tentar apresentar essa nova realidade que a sociedade passa a vivenciar, né? Essa sociedade assim um tanto quanto cruel e também relacionada também a não ao não alcance, né? Ou a não concretização das promessas dessa revolução industrial, né? Dessas revoluções políticas que vão se apresentar, essa revolução burguesa, né? Quer dizer, aquela promessa de uma sociedade de melhores possibilidades de acesso a bens, a produtos essenciais à vida, isso não vai se concretizar, não é, para a sociedade. Pelo contrário, essas questões de desigualdade vão se acentuar e de forma assim bastante intensa, né, nas camadas menos favorecidas, né. Então, o artista ele vai tentar apresentar essa vida real agora, né?
e não mais aquela idealização que vinha nos movimentos anteriores. E aí, nesse sentido, me parece que alguns intelectuais, né, me parece não, isso é fato, né, vão na contramão até certo ponto, né, no sentido da crítica. E eu acho que me parece que no início, né, Proudhon tenta fazer isso, né, tenta fazer isso, e talvez ele, como Marx nos apresenta, talvez ele vai errar, cometer deslizes por falta de conhecimento de causa, talvez, por falta de se aprofundar um pouco mais ali em alguns conceitos, né, que estavam em voga naquele momento. Então, talvez a primeira intenção de Proudhon fosse boa, né, fosse assim, numa tentativa realmente de oferecer a essa classe de operários, né, a esse proletariado, um cabedal teórico, né, e que isso viesse a confluir em possibilidades de emancipação, né, de autonomia. Mas, em um dado momento da obra, me parece que nesse momento, Renato, que Proudhon se apresenta como mais revolucionário do que no final, do que desse ponto da crítica de Marx para frente, me parece que ele é persuadido, não é? Pelas forças econômicas. Me parece que ele sofre aí uma, uma tentativa aí de cerceamento, né, da liberdade, né, de crítica e de opinião. Então aí eu acho que aí é um ponto aí crucial, né, quando a gente pensa em intelectuais, né, que em um dado momento são revolucionários e em outros momentos se apresentam como reformistas, né. Obviamente que é difícil tecer críticas, né, assim, mais contundentes, porque pessoalmente eu falo de mim, nunca vivenciei uma situação dessa, né, ainda, né. Em alguns momentos, talvez sim, mas nada comparável a isso. De ter que fazer uma escolha entre a revolução, entre pensamentos mais polêmicos e críticos para um dado momento, né, e, portanto, ter também a possibilidade do isolamento, não é? E se aproximar, não é, também dessa lógica, né, que a sociedade se apresenta por meio da economia e, portanto, aí ter uma garantia mínima, né, de sobrevivência, de paz, né, e poder dar continuidade aos estudos, né. E aí, aí essa é a grande diferença entre os dois autores, né. Proudhon se coloca como um grande reformista, talvez com esses equívocos, né, teóricos, e Marx, desse determinado período para frente, com um pensamento mais revolucionário, né. Portanto, eu penso que, de fato, é bem complexo, né. Quando a gente pensa na obra anterior, lá, Descolonizar o Pensamento, a gente nota que há algumas tentativas, né, de se propor a emancipação, de se propor a mudança desse caráter social aí exploratório, né, mas sem a utilização de um processo revolucionário, né, de uma mudança tão drástica. Aí, como exemplo, nós temos aí os governos, né, progressistas, né, que vão utilizar aí do da, da questão aí do artifício de um novo modelo de exploração, né, de um novo modelo aí de crescimento, mas que ao fim e ao cabo ainda está envolvido ainda com a questão da exploração. Mas aí é que a gente vê que há sim uma tentativa de se propor mudanças, mas sem o rompimento drástico, né? E aí eu imagino que essa linha é bastante tênue, né? E bem complexa para aqueles que se propõem a fazer isso, né? Aqueles que se colocam mais como revolucionários e aqueles que querem mudanças, não é?
e aí Saviani lembra dos críticos reprodutivistas, né, por conta dessas próprias dificuldades, né, que a gente se depara, né, nessa caminhada rumo ao pensamento crítico, às reflexões que a gente propõe. Portanto, eu acho que é uma obra assim muito bom. Isso eles não precisam nem dizer, não é a, a validade e a importância teórica que essa obra tem para a gente. Eu acho que ela nos leva a pensar mesmo sobre o que a gente tenta fazer na escola, tenta fazer aí diante da vida, né? Qual que seriam os limites, né, das mudanças que a gente espera, que a gente luta para que aconteça, né? Então, aí eu acho que essa obra nos ajuda a entender um pouco mais, pessoal, esses limites, né, de até onde a gente vai, né, até onde a gente consegue ir com o nosso pensamento e com atitudes revolucionárias, né? Então, eu acho que essa obra nos ajuda muito aí nesse sentido. Então, encerro por aqui essa primeira parte. Obrigado, pessoal, pela atenção. Agora sou eu, né? Então, pessoal, eu confesso que eu já havia lido um pouco da Miséria da Filosofia há vários anos atrás. Eu tinha um livrinho, eu comprei esse livrinho nesses brechós, nessas coleções bem simplesinha, bem baratinha. E o Eduardo, do meu filho, quando ele começou a fazer ciência política, ele pegou emprestado, né, o livro. E aí eu baixei um PDF e muito ruim, eu tinha mencionado com vocês, não é fácil a leitura dele, porque ele é um PDF de um livro antigo escaneado. Mas independente disso, desde a primeira vez que eu fiz a leitura, tirando essas explicações acho que é do José Paulo Neto, né, que faz a introdução, eu acho um livro bem complexo, né, porque eles vão falar de termos que eu particularmente não domino, apesar de conhecer um pouquinho de contabilidade, de já ter feito alguma coisa na área de gestão, né, da administração também, e até gostar um pouco, né, tem determinadas coisas que realmente acho que falta uma base econômica para ter uma compreensão melhor. Então, assim, é uma leitura que você tem que ficar, aí no capítulo 1, né, que é o objetivo de hoje, a gente tem que ficar relendo. E eu confesso que, como eu comecei minha pesquisa de campo, eu não tive tanto tempo. Então, minha leitura foi aí até mais ou menos a página em torno de 60, 65. Então, eu já vou colocar aqui algumas questões para pensar. Por favor, vocês que têm uma leitura melhor aí, já há mais tempo de Marx, se eu falar alguma besteira, vocês me corrijam. Fiquem à vontade, porque eu confesso a minha ignorância, né? Um primeiro ponto que eu destaquei foi ali mais ou menos na página 26, que vocês já frisaram na fala de vocês inicialmente, principalmente o Regis, né, que é essa tomada de posição de Marx, né, ali é o José de Paulo Neto ainda está falando, então ele está falando dessa tomada de posição de Marx em relação, né, a transformação mesmo, né, a revolução na própria compreensão de mundo de Marx, que sai da filosofia para a economia política, né, e que nesse livro, como já foi colocado, revela aí um projeto comunista de Marx, né? Eu acredito que mais à frente eu vá compreender melhor essas questões que estão sendo abordadas, né? Esse interesse de Marx nessa economia política que leva ele, né, à construção de toda a sua teoria que vai culminar com o Capital, né? É o que leva Marx ao estudo crítico da economia burguesa, da própria sociedade burguesa, né? Depois eu destaquei lá na página 46, aí já é no primeiro capítulo, em que Marx começa a criticar Proudhon, está escrito assim: está provado, é uma citação do Proudhon, que Marx faz, está provado que é o livre-arbítrio do homem que possibilita a oposição entre o valor útil e o valor de troca, né? Ele coloca no indivíduo, no subjetivo da pessoa, a decisão sobre todas as relações sociais e relações de produção, né?
Que isso para mim ficou claro. O Proudhon inverte a situação. Não é o sistema de produção, não é a produção humana, né? Não são as necessidades humanas que conduzem todo o processo, mas é a própria vontade individual, né? Quando ele fala em livre-arbítrio, se eu entendi bem, é exatamente esse ponto. Ele joga para o indivíduo a solução, como se a gente não tivesse mais necessidades, né? E como se a gente tivesse todas as condições para fazer essas escolhas da forma com que ele gostaria, né? E a maioria não nasce com essas condições. Nós sabemos que é uma pequena parte da população que pode fazer uso do seu livre-arbítrio para consumir, né? E isso vem ficando claro desde outras leituras, né? É um dos pontos centrais dessa discussão aí que eu vi. Na página 30, ele complementa, né, que o que Marx começa a iniciar nesse livro é a análise do conjunto do modo de produção capitalista, né, mostrar que as relações sociais, todas as contradições estão e partem e têm origem no modo de produção, e não na vontade individual, não no livre-arbítrio, não na simples troca entre as pessoas, né. Eu não sei se meu tempo já foi, né? Mas aí depois eu sigo, vou encerrar por aqui. Tem mais outros 2 destaques que eu fiz para poder contribuir com o grupo, né? E se alguém puder fazer aí um adendo, um complemento sobre essa questão de valor de troca, valor de uso, deixar mais claro para o grupo, eu agradeço. Bacana? Passa aí a palavra para Eliani, seguindo a ordem alfabética. Então, pessoal, eu achei esse livro na parte de economia é muito difícil os conceitos, né? Eu fiz igual o Maurício, eu fiquei lendo e relendo muitas vezes. Aí o Renato me emprestou o dicionário de Marx lá também, que ajudou, e também eu fiquei perguntando ao Renato algumas coisas para poder entender, porque é bem difícil. Mas aí eu fico mais nas partes... eu não fico muito presa aos conceitos. O que me chama muita atenção e que me prende mais querer saber é o contexto, né? E né, não são as palavras, são as atitudes, assim, que eu queria ter visto, eu queria estar lá, queria ter uma máquina do tempo e voltar e perceber tudo isso que aconteceu. Como que o Proudhon sai de um revolucionário, é um cara camponês, um cara que veio da base, sai depois de escrever a propriedade, o roubo lá, sobre o que é propriedade, né? Como que ele sai daquilo para chegar nesse reformista tão capenga, né? Aí eu fico querendo entender o que aconteceu ali naquele momento todo para chegar a isso. Eu li o livro, esse livro que é do José Paulo Neto, e ele tem uma apresentação bem extensa, né? Ele tem umas 40 páginas de apresentação, e uma parte que me chamou bastante atenção é a nota de rodapé, né? A parte que ele estava apresentando em cima. Tem uma nota de rodapé na página 25, que aí ele vai falar: apesar da dura crítica da miséria da filosofia, a influência de Proudhon sobre a classe trabalhadora francesa e sobre o proletariado nos países latinos em geral cresceu em vez de cair. Apesar de Marx ter provado que ele foi muito incoerente, que ele não sabia o que ele estava falando, a influência dele fez subir em vez de cair. E Marx sempre ficou muito abaixo do que a genialidade dele. Aí isso tem muito a ver com os movimentos que a gente participa hoje em dia, se a gente fizer uma ligação. A questão do ego e do sarcasmo, a forma dura e sarcástica e não didática que Marx... Talvez foi didático, mas foi muito bruto que Marx falou de Proudhon, em vez de elevar a toda a sabedoria dele, fez ele cair no conceito para as pessoas. Porque as pessoas esperam de quem sabe mais humildade para falar, né? Porque a maioria das pessoas não sabiam do mesmo jeito de Proudhon. Então, eles seriam ridicularizados também?
A gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente for fazer essa transformação para os nossos dias e para o movimento que a gente deseja fazer de transformação dessa sociedade, a gente tem que ter muito cuidado com esses pontos, né? Porque a maioria das pessoas não sabem. A maioria das pessoas estão alienadas, a maioria das pessoas... E como que a gente vai fazer essa abordagem? Como que a gente vai chegar nessas pessoas, né? Isso me chama, mais do que o conteúdo do texto, porque também o conteúdo é muito bom, mas isso me chamou muita atenção. Aí na página 25 mesmo ele coloca, Marx, colocando-se na tarefa de combater este utopismo reformista e programático que derivava, viu-se obrigado a enfrentar os seus supostos teóricos e históricos, e sem qualquer dúvida, a meu juízo, fê-lo com êxito. No entanto, são cabíveis dúvidas no que tange ao resultado deste combate no plano prático-político. Né? Na prática mesmo, politicamente, ele ficou pensando que Marx não conseguiu atingir, embora as ideias de Marx sejam realmente necessárias e importantes. Mas ele fica ali, né, patinando por causa justamente dessa arrogância, da maneira de dificultar o entendimento das pessoas. É o meu ponto de vista, né? Do livro todo, o que eu posso falar é que esses valores de uso, valores de troca, embora eu tenha começado a entender um pouco, não sei dominar para falar sobre isso. Não sei mesmo, assim, né, vou pular tudo, porque aí eu vou para a parte que, lá na página 75 desse livro, que aí eu vou para a parte que me interessa, que é essa questão política. Porque as questões econômicas eu não domino. Aí ele começa a falar sobre isso no livro mesmo, dentro do livro, lá na parte o valor constituído ou valor sintético, ele fala sobre tudo isso, e no final ele começa a falar sobre somente a mudança completa de sistema, a introdução da igualdade do trabalho e das trocas, pode melhorar esse estado de coisas e assegurar aos homens a verdadeira igualdade de direitos. Os produtores só precisam fazer um esforço, e é por eles que deve ser feito todo o esforço para a sua própria salvação. E suas correntes serão quebradas para sempre. Como o objetivo a igualdade política é um erro, mesmo como meio, ela é um erro. Então, a igualdade política, a igualdade econômica tem que vir antes da igualdade política, foi isso que eu entendi, né? Mas para isso acontecer, foi isso que eu captei, mas para isso acontecer, depende das pessoas que estão sofrendo a exploração, né? A pessoa tem que se movimentar, tem que agir. Nós por nós mesmos, nós temos que agir, quebrar essas correntes, porque, na verdade, a gente que detém esse poder de produção, né? De produzir as coisas. Aí ele continua lá, pela igualdade das trocas, a riqueza perde o poder atual de renovar-se e reproduzir-se por si mesma, por assim dizer, ela não poderá suprir mais o vazio gerado pelo consumo, porque a menos que seja reproduzida pelo trabalho, a riqueza consumida perde-se definitivamente. Então, quem tem a riqueza é o trabalhador, não é? É isso que eu entendi. O capitalista, ele tem o trabalho do trabalhador. Ele está se aproveitando disso, mas quem tem a riqueza realmente é o trabalhador. Então, se a gente mudar esse sistema de trocas, que eu imagino que ele está dizendo, pela igualdade das trocas, então a gente acaba com esse acúmulo, né, de riquezas, enquanto uns estão muito ricos e outros muito pobres. E quando ele fala, nosso novo sistema de sociedade, na página 76, nosso novo sistema de sociedade por ações, que não é mais que uma... Ele fala da parte da comunidade, onde que está? Uma transformação de caráter é na página 75. Uma transformação de caráter é indispensável para fazer que sejam bem-sucedido um sistema social de comunidade. Quando ele chega nessa parte, me lembrou muito o nosso livro anterior, que foi Descolonização do Imaginário. Esse senso de comunidade depende da transformação do caráter, né?
Um termo social preparatório. Então, ele fala muito desse sistema de comunidade. Nessa parte aqui, o que me pegou foi ele falar desse sistema de comunidade, falar dessa questão de permutas, né? Me lembrou muito Descolonizar Imaginário, me lembra muito os nossos ancestrais, a forma como eles viviam. Então, e essa transformação do caráter que é realmente extremamente necessário. E eu passei do tempo. Vou parar. Daniel. Ah, tá. Estão me ouvindo? Sim. Então tá bom. Marcar aqui o tempo. Então, eu fiz alguns destaques aqui. Antes eu queria, então, fazer alguns adendos aí. Primeiro com relação ao contexto histórico, lá da década de 40, sobre 1848, que é após esse livro aqui, mas é porque acho que ajuda a gente a entender um pouquinho o clima, né? O ambiente. 1848, para mim, marca o rompimento entre os movimentos burgueses e operários, ou seja, até por volta de 1848, ainda o movimento operário, ele participava, tanto é que teve realmente momentos em que burguesia e proletariado estavam lado a lado, contra a monarquia, contra a igreja, contra o absolutismo, né? Mas em 1848 aí o movimento operário ele percebe claramente aí a traição, né, por parte da burguesia, né? Que até aquele momento o movimento operário ele tinha sido utilizado também, quer dizer, muitos trabalhadores participaram, né, da Revolução Francesa, da Revolução de 1830, na França, que derrubou o rei absolutista, mas em 1848, então, foi quando a burguesia, o proletariado definitivamente percebeu que não dava mais para continuar a reboque do movimento burguês. Outra coisa também sobre o contexto sobre o socialismo utópico, né? Então, naquele momento, havia já, desde o início do século XX, já propostas de transformação de sociedade, propostas que eram consideradas revolucionárias, mas que depois Marx vai, inclusive com esse livro e outros, vai demonstrar, né, que eram utopias, né, como essa aí que o Proudhon coloca. Outra questão também, assim, que eu utilizo para entender essa questão aí do valor de uso e valor de troca, eu utilizo uma figura bem simples mesmo, assim, bem simplificada, mas que talvez sirva para introduzir essa questão aí, né? Então eu penso, por exemplo, no vestido de noiva e numa blusa, no caso aí das mulheres, né? Então, o vestido de noiva, por exemplo, o valor de uso dele, pensa no valor de uso do vestido de noiva, é praticamente, muito pequeno. Por quê? Porque a mulher, ela usa o vestido de noiva apenas um dia da vida. No entanto, o valor de troca do vestido de noiva é muito alto. No mercado, aí, né, um vestido de noiva custa R$5.000, por exemplo. E a blusa? A blusa, ela tem um alto valor. A blusa, essas blusinhas que as mulheres usam, tem muito valor de uso, porque a mulher compra a blusa e usa vários dias. Ou seja, o valor de uso da blusa é muito alto, né, porque ele pode ser usado várias vezes. No entanto, uma blusa no mercado aí pode ser comprada por R$20, né?
Então, assim, é meio tosco, mas eu acho que serve como introdução para essa coisa aí de valor de uso e valor de troca, né? Então, assim, valor de uso é aquele que é útil para mim utilizar, para eu fazer, eu uso várias vezes, mas o valor de troca é o valor de mercado, é o valor que tem... E outra coisa, o vestido de noiva, para ser produzido, é preciso de muito mais material, né, de muito mais gente trabalhando para fazer um vestido de noiva. Já a blusa, não. Né, uma pessoa só ou poucas pessoas produzem várias blusas, milhares delas. Né, então, por isso aí, essa coisa é um exemplo um pouco tosco, mas eu acho que é introdutório, talvez, para isso aí. Outra questão também, aqui, que eu anotei, é com relação sobre essa coisa, sobre o Proudhon criticando a propriedade, apesar de naquele momento ele ser o Proudhon revolucionário, né, onde ele fala que a propriedade é um roubo, que o proprietário não produz, né, nem por si, nem por seus instrumentos, né, e em 1841 ele coloca lá que conclamo a revolução por todos os meios ao meu alcance, né, e ele fala também aqui, proprietários, em 1839, proprietários, defendei-vos, haverá combates e massacres, né? Bem incisivo. Mas o que eu vejo? Que faltou para o Proudhon uma base histórica para a sua teoria sobre a propriedade, né? E é isso, eu acho que é o ponto central que Marx vai atacar, né? Ou seja, a crítica que o Proudhon faz à propriedade, né, e as propostas que ele faz também de transformação, elas estão desprovidas de base histórica e por isso é que são ingênuas, por isso utópicas, né? Assim como os outros socialistas que o Marx questiona, como o Robert Owen, por exemplo, o Bray, e os que o Renato citou aí, o Saint-Simon e o Fourier. Então, naquele momento, já passou aqui meu tempo, mas só mais uma coisinha. E aí Marx chama atenção tanto do Proudhon quanto para os outros socialistas utópicos, né, para os economistas clássicos, né? E aí ele coloca que os economistas clássicos, apesar da crítica que ele tem para ele, os economistas clássicos, como é o caso do Ricardo, né, e do Smith, que ele cita nesse livro, têm base histórica. A teoria e as propostas dos clássicos, elas são embasadas historicamente, né? Aí, no próximo momento, eu falo, né, aonde é que ele rompe com o Ricardo, no caso, especificamente. Mas ele coloca o Ricardo, por exemplo, num nível superior ao Proudhon, porque o Ricardo tem uma base histórica e o Proudhon não. E apesar de, aparentemente, o Proudhon estar mais próximo dos trabalhadores e tudo mais, fica naquela coisa da utopia e do romantismo, né? Eu ultrapassei, eu volto depois na próxima. Bem, eu queria só retomar uma questão que a Eliane coloca dessa influência, e ela falou uma coisa que é importante que eu até esqueci de dizer no início. A origem do Proudhon, ele é filho de camponês e ele era um artesão. Então, assim, já o Marx era filho de um judeu, né, convertido ao protestantismo. Então, Marx fez na faculdade, aquela coisa toda. Então, Marx vinha de um ciclo intelectual ali dos hegelianos, era inicialmente discípulo de Bruno Bauer. Já o Proudhon não, né? Então o cara era autodidata, né? Então ele era um cara, vamos dizer assim, da massa. E então assim, isso leva a crer que o Marx tinha um conhecimento, às vezes teórico, maior que ele. E essa fase que o Daniel colocou é importante, que a partir de 42, 43, o Marx vai começar a ler os clássicos da economia inglesa. Por que a gente tem que lembrar sempre da Inglaterra? Porque onde o capitalismo estava mais avançado. Então, onde os economistas tinham desenvolvido teorias mais elaboradas e onde a classe operária já tinha experimentado algumas formas de
de organização. Então, essa é a primeira questão. Aí, por que, as ideias do Proudhon ainda teve muito eco, assim, igual o José Paulo Neto fala? Porque eu também considero que essa teoria reformista do Proudhon, ela é mais, assim, convencível para as pessoas. O que a gente olha nos nossos movimentos hoje? É o reformismo. É reformismo. Os sindicatos nossos, reformistas. Os partidos de esquerda, reformistas. O discurso revolucionário, ele perde muito espaço. Sobretudo na Europa, quando a Europa transmite para suas colônias africanas e asiáticas as contradições de classe que estavam explodindo lá, que vão desaguar, inclusive, na Primeira Guerra Mundial. Isso depois de todo o saque que foi feito na Ásia, como China, Índia, e no início do neoimperialismo na África. Então, o que vai garantir o mínimo de conforto para os trabalhadores europeus e que vai, de certa forma, assim, reduzir as contradições sociais de classe na Europa, vai ser pegar novos mercados asiáticos e africanos, porque a América e os Estados Unidos começam a tomar conta ali no século XIX, para mudar essas contradições sociais para lá. Então, igual hoje, o padrão social do europeu hoje ainda, ele é muito determinado pela exploração do asiático e do africano. Então, por isso, o trabalhador lá também vai começar a perceber uma melhoria na qualidade de vida, em que pese o africano e o asiático estando se lascando. Então, nesse sentido, a ideia revolucionária perde um pouco de terreno, porque de repente o cara já tem uma qualidade razoável de vida, e isso vai vir até depois da crise de 29, com o estado do bem-estar social. Então, acho que esse discurso reformista ele encontra mais eco, justamente por causa dessas condições aí colocadas. Sobre o valor de uso e valor de troca, acho que a explicação do Daniel é muito boa, mas voltando um pouco na origem, não é igual o Proudhon fala. O Proudhon diz que, como ele fala aqui, Proudhon identifica o valor de uso com a oferta e o valor de troca com a procura. Coloca valor de opinião no lugar de troca. Não é a abundância e a raridade que vai definir valor de uso e valor de troca. É necessariamente o desenvolvimento das forças produtivas. A partir do momento que o processo de troca de comércio se torna em escala global, todas as mercadorias, todos os produtos estão aptos a se tornarem mercadoria. Porque os mercados ficam muito grandes, cada vez mais as indústrias crescem, então pequenos objetos, pequenos produtos que eram feitos ali para o dia a dia, e nesse sentido tinham valor de uso, ele já passa a poder ser trocado ou ser vendido, aí ele adquire também um valor de troca. Então, à medida que a economia cresce, as relações econômicas vão crescendo, você traz mais para dentro o valor de uso e o valor de troca. Vou dar um exemplo, falando igual o Daniel, dar um exemplo aqui mais simples. Por exemplo, antigamente, esses bolos especial aí que é feito aí, poucas pessoas faziam esses bolos, assim, era mais coisa artesanal. A partir do momento que criou-se uma demanda e as pessoas começaram a gostar desses bolos especial, abriu várias redes desses bolos. Então, esse bolo, que muitas vezes era uma coisa mais da nossa tia, nossa avó fazer, que tinha só um valor de uso ali, eles têm um valor de troca. Por quê? Porque ela é jogada no mercado. A gente pode usar esse mesmo exemplo, por exemplo, para as quitandas. Esse exemplo, por exemplo, para Alto Paraíso. A partir do momento que você vê a CVC vendendo pacote de turismo para Alto Paraíso, é que as cachoeiras ali começam a ter um valor de troca maior. Antigamente, era uma coisa mais restrita. A partir do momento que o capital se apropria e vai acontecer a subsunção do trabalho real para o trabalho formal, o capitalismo controla todos os processos de produção, então uma coisa que tinha só valor de uso, ela começa a ter valor de troca. E nesse sentido, o trabalho concreto, que a pessoa se identificava com o trabalho passa a ser abstrato, ou seja, medido necessariamente só pelo tempo de trabalho. Aí o trabalhador se perde no produto. Ele nem sabe qual bolo que ele fez, de que sabor que é. Já é em escala industrial. E essa é a crítica do Marx, quando ele vai colocar lá na frente o erro principal do Proudhon. Ao querer conceder valor, ao Proudhon querer com aquela ideia dele de trocar, né? Eu vou trocar o meu trabalho pelo seu.
Ah, mas quantas horas tem o seu trabalho? Eu demorei 4 horas para isso, eu demorei 4 para aquilo. Então a gente vai trocar. O Proudhon se esquece que quantidade de trabalho não é igual à qualidade do trabalho. Qualidade do trabalho é igual. Não é porque o Daniel trabalhou 4 horas, eu trabalhei 4 horas, que o produto do nosso trabalho é igual. Você tem que ver a complexidade do trabalho. E quando o Proudhon, o tempo passou aqui, eu vou voltar na próxima fala justamente nesse ponto aí, nessa confusão do Proudhon, do trabalho, do quantidade do trabalho e na qualidade do trabalho, que é uma questão principal que ele coloca. Beleza. Realmente, essas questões mais técnicas aí, Lieni, Maurício, né, eu também tenho bastante dificuldade, né, são questões, assim, bem particulares mesmo, né, de uma linguagem que é um pouco estranha para mim. Mas, ainda continuando aí essa conversa da relação entre Marx e Proudhon, né, ainda assim, a gente nota que, mesmo com essa ironia, com essa crítica assim, tão contumaz, ainda há um respeito, né? Um certo respeito, há um limite, né? Nesse sentido aí. Porque o José Paulo fala de reconhecimento e crítica, né, a Proudhon em relação a Marx. Então é como que também é como se essa obra de Proudhon representasse, né, aí um divisor de águas, né, no sentido de que Marx vinha fazendo e no que ele passou a fazer depois, né, porque é como se fosse assim um estalo, né. Então existem alguns teóricos que estão teorizando no sentido de tentar esclarecer a classe trabalhadora, mas esse esclarecimento não acontece e não vai acontecer, pelo contrário, pode haver um retrocesso, no sentido de esclarecer a classe trabalhadora. Então, Marx começa a escrever, né, e a teorizar sobre essas primeiras conclusões que o Proudhon coloca aí, né, essas primeiras sugestões que ele vai fazer, né, a questão da queima, né, da propriedade privada em fogo lento, né, ou seja, essas tendências revolucionárias de Proudhon, elas vão se retraindo. E aí é como eu estava falando no início, né, eu particularmente acho muito arriscado de minha parte, porque isso é muito particular, ainda fazer uma crítica mais incisiva, né? Estou falando de mim aí, um pobre mortal, né, que está estudando. Porque, de fato, a gente percebe nesses movimentos aí que a gente vive, né? Vivencia dentro da escola. Eu estou falando até os limites que nós podemos ir, né? Até onde nós podemos ir com os nossos posicionamentos, né? De fato, é problemático. Porque em um determinado momento, a gente vai ter que fazer algumas escolhas, né? E eu acho que Proudhon fez essa escolha de se manter nesse cenário, né, de não sumir, né, de não ser isolado e continuar teorizando, continuar escrevendo aí a partir daquilo que ele acha que é o correto, ou desaparecer por completo ou ser perseguido, né, colocaram Marx para correr, né, na França. E Proudhon acabou virando um deputado, né? Mas, enfim, é complexo falar sobre isso, né? Eu acho. Agora, eu disse, né, que essas ideias de Proudhon vão se tornar aí eixos centrais, né? Um eixo central na condução da escrita de Marx. Vocês podem me corrigir também, Daniel, e os demais colegas aí. Porque ele vai falar que a sociedade deve ser reformada para tornar todos os membros trabalhadores, né? No sentido, assim, de trocar quantidades similares de trabalho. Isso aí é um equívoco também frugal, né? Que vocês já colocaram e que Marx também apresentou. Então, Marx vai se opor a isso, e aí ele vai escrever, e isso vai culminar depois no próprio Capital. Daí tem outras coisas interessantes, e aí a gente pensa nessa sociedade, né? Por que tem tantas pessoas teorizando sobre essa sociedade?
E aí eu lembro lá das outras obras que nós estudamos, né? Há um esforço muito grande para não acreditar-se na realidade, né? Naquilo que é real, naquilo que é palpável. E aí Marx lembra que esse caráter antagônico, né, que a sociedade burguesa vive, produz também, por consequência, várias teorias a respeito, né? Várias escolas teóricas vão tentar construir teorias justificativas para justificar o injustificável, que está baseado nessa desigualdade aí absurda, né? Então, a gente tem isso, essas representações científicas totalmente embaralhadas. Isso está posto ainda pelo Paulo, né? O Paulo, José Paulo Neto. Outra coisa que eu achei interessante, que aí faz uma referência à educação, o José Paulo lembra que, né, apresentando, eu também achei, Eliane, muito bacana essa apresentação, né, muito didática, né, são mais de 40 páginas. Ele fala que a ciência produzida pelo movimento histórico associado com pleno conhecimento de causa, e portanto a prática, isso aqui foi eu que coloquei, prática, deixa de ser doutrinário e torna-se revolucionário, não é? Mas no sentido assim, essa ciência precisa chegar a quem necessita, né? Esse conhecimento precisa chegar a quem necessita. E aí eu acho isso brilhante, porque no início, né, dessa história do comunismo, há uma tentativa muito grande de se tentar disseminar esse conhecimento, né? No sentido de quem somos, quem nos explora, o que nós podemos fazer para poder romper a essa lógica. Gente, só mais 2 minutinhos, já passei dos 5 minutos. E daí, trazendo para os nossos dias, né, como é que nós vamos fazer? A gente vai propor aí uma formação para o adulto, né, separado, ou propor uma formação para a criança lá na escola, para os nossos alunos, ou fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque, de fato, a gente vive um problema de luta por conta da fragmentação. Quando alguns conseguem desfrutar do seu trabalho, né, conseguem ter aí uma vida favorável, a luta se esvai, né? Eu não tenho por que lutar, não tem por que propor revolução, né? Isso pensando já no adulto. Então, como é que a gente pode fazer isso na escola? Ensinar no sentido assim de propor às crianças, portanto, pensando a médio e longo prazo, que existe classes e que lutar contra essas classes significa lutar pela própria sobrevivência da humanidade, né? Da natureza também, vamos lembrar disso, né? Então, é uma questão assim bem complexa de se pensar, né? Como é que a gente vai fazer revolução? Como é que nós vamos mudar o status quo sem formar as pessoas? Ou sem levar informação, conhecimento às pessoas, né? E aí que é complicado, né? Bem complexo isso. Encerro.